Meu nome é Werner Fuchs, eu nasci no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz do Sul, como filhos de imigrantes alemães, e me criei lá naquela cidade mesmo. Depois estudei em São Leopoldo, fiz a faculdade de Teologia e 2 semestres de Sociologia, e também fiz um após na Índia, tentando enfocar os projetos sociais de transformação daquele país no ano de 74, 75. A minha idade atual é de 64 anos e eu atuei como pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de 1975 até os dias de hoje. Ainda estou na ativa. Atuei primeiramente em Santa Catarina, no município de Concórdia, por 3 anos e 3 meses, e foi então que os colegas do oeste do Paraná me convidaram para me transferir para o oeste do Paraná. Porque na ocasião, já em 1976, já tinha iniciado a Comissão Pastoral da Terra e havia vários conflitos de terra, principalmente o conflito dos atingidos da Itaipu. As vítimas da Itaipu, as desapropriações por causa da barragem binacional. Então os colegas já tinham feito um trabalho de organização e eu cheguei já para somar com os trabalhos que foram feitos lá. E assumi uma paróquia que de 79 a 82, quando eu atuei lá, ela foi diminuída pela metade por causa das desapropriações. Então a gente pode dizer que a metade da paróquia ficou debaixo d'água. Na verdade eram apenas das 20 e poucas capelas, apenas umas 8 ou 9 que desapareceram totalmente. As outras diminuíram assim de forma bem significativa. Em comparação, o padre da Igreja Católica tinha lá 40 e poucas capelas que também desapareceram, quase 20 capelas das dele, né? E foi um fato assim que foi marcante porque a gente foi obrigado a trabalhar em conjunto, né? Mesmo quem não queria ser ecumênico, naquela situação começou a atuar ecumenicamente, porque a água não escolhia católico, protestante, batista ou congregação, sei lá o que for. Então as igrejas foram assim a arca de salvação dessa população angustiada, porque não tinha confiança nos políticos. Era a época do regime militar, os prefeitos eram interventores, não eram eleitos pelo povo, não tinha confiança nos dirigentes sindicais, né, porque eram pessoas despreparadas. E a Comissão Pastoral da Terra, que começou a atuar nessa região, ela, claro, atuou também em outras áreas do Paraná. Ela conseguiu captar a confiança e também teve uma sabedoria, isso eu aprendi com a equipe da Pastoral da Terra, uma sabedoria muito grande na metodologia. Então era mais importante fazer o povo falar diante dessa situação. Então, por exemplo, a primeira grande concentração dos atingidos de Itaipu foi já em outubro de 78, eu estava lá um mês, e reuniu 1.200 pessoas. E ali na época a gente sabia que tinha infiltração de informantes da Polícia Federal ou de outros. E foi quase que por acaso que a equipe tinha decidido, como no pátio da Igreja Católica tinha muitas árvores, elas foram numeradas e disseram assim: o pessoal da comunidade tal, o pessoal da linha tal, vai para a árvore número tal. E com isso, as pessoas começaram a reunir e discutir as suas dificuldades, as suas reivindicações, e nós dissemos assim: só conversa com aqueles que vocês conhecem, que são vizinhos da mesma comunidade de vocês. E com isso sobrou lá uma dúzia de pessoas que não eram de lugar nenhum. E a gente conseguiu identificar como sendo informantes, tentando tirar fotografia e tal, e a gente conseguiu com isso excluir essas pessoas do processo. Tanto é que nem a Itaipu, nem nenhum órgão de segurança sabia quais os itens do documento final daquelas reivindicações, que foram recolhidas, e foi dito: olha, com apoio do bispo lá de Foz do Iguaçu, vamos conseguir uma audiência em 10 ou 12 dias, não lembro bem o prazo, quando vai ser o desvio do canal, e vem o presidente Geisel, vem
vem as outras autoridades, não vão conseguir uma audiência de uma comissão. Então foi eleita a comissão e a Pastoral da Terra, então, compilou as reivindicações e já tinha a lista de baixo-assinado de 1.200 pessoas, mais ou menos. Então isso foi, assim, a primeira oportunidade que as pessoas conseguiram falar as suas angústias e suas reivindicações. E aí, já meio ano depois, foi feito num estádio de futebol com 3.000 pessoas. E aí já tinha muitos outros políticos presentes querendo se aproveitar da situação e, de novo, foi dito assim, primeiro o microfone para o povo, no final os sindicalistas e os políticos vão dizer no que eles vão apoiar esse povo. E a negociação com a Itaipu sempre foi difícil, mas a organização do povo lá foi muito rápida, justamente por causa da angústia e da premência de que seriam desapropriados em breve. Né? E também porque os primeiros processos de desapropriação já tinham acontecido e eles de repente viram muitas irregularidades e até injustiças nos valores das propriedades. Então aí começou realmente a revolta. Né? Porque antes a Itaipu tinha feito todo um trabalho de tentar acalmar as pessoas, tentar tranquilizar, porque vai pagar o preço justo e toda essa situação. Né? Na surdina, a Itaipu desapropriou primeiro farmácia, padaria, o pequeno comércio, né? E as comunidades rurais ficaram bastante isoladas e tiveram muita dificuldade, por exemplo, para buscar alguma ferramenta ou algum recurso, tinha que andar muito longe, já por estradas bastante abandonadas. Bom, então toda essa situação levou para que em julho de 80 estourasse primeiro bloqueio aos escritórios da Itaipu. Foi em Santa Helena, na sede, onde era a sede da minha paróquia também. E aí foi um acampamento que durou de 14 de julho até 29 de julho, 15 dias. A Itaipu no início sentou para conversar, depois fechou questão, não aceitaria mais ninguém para conversar, para negociar. E então havia um impasse. Por outro lado, a gente sabia também da pressão de Brasília e de órgãos assim do INCRA e outros que a gente soube que estavam pressionando para que houvesse solução. Aí os agricultores decidiram marchar para Foz do Iguaçu. E, assim, no último minuto, então, a Itaipu chamou o bispo e avisou, olha, nós vamos receber uma comissão, mas não os 12, nem o pastor, nem o advogado, mas só os 5 agricultores nós vamos receber. E a comissão concordou, então os 5 agricultores foram até Foz do Iguaçu e foram atendidos em várias reivindicações. E também na correção do preço. Apenas que daí a Itaipu levou mais de meio ano para começar a pagar, aí o valor já estava defasado, porque era uma época da inflação galopante, 1980, né? E não tinha prevista a correção monetária. Então, em 81, voltou a haver uma mobilização, março, e aí realmente o pessoal marchou e ficou 54 dias acampados em Foz do Iguaçu. E eu estava sempre envolvido, mesmo que tendo que atender a paróquia também, mas acampei junto com o pessoal lá em Foz e foi assim uma situação muito árdua, muito dura, porque também a negociação com a Itaipu não deu certo, mas na ocasião nós tivemos o apoio do governo do estado, através do Instituto de Terras de Cartografia, o ITCF, Cartografia e Florestas. E a equipe era uma equipe jovem, equipe técnica, que se empenhou em conseguir os critérios de avaliação de terra da Itaipu e pesquisaram o valor de terras na região e mostraram claramente que o preço da Itaipu estava defasado. Quer dizer, com os critérios da Itaipu, desmascararam a Itaipu. E aí a Itaipu teve que ceder. E, simultaneamente, os agricultores também detectaram que a Itaipu usava na imprensa que estava conseguindo fechar negócio, que o preço estava bom, estava conseguindo fechar negócio de desapropriação com um certo número por mês de agricultores. Então, nós vimos que não era só o suficiente estar acampado diante da Itaipu, mas tínhamos que realmente fazer mais.
né? Nós tínhamos muita visibilidade, era um trevo, até bastante perigoso, onde tinha mais de 800 pessoas acampadas, às vezes no final de semana aumentava, duplicava esse pessoal, trânsito pesado, entrando para Itaipu e seguindo para o Paraguai. Mesmo assim, houve pouquíssimos acidentes ali, praticamente nenhum. E aí o pessoal constatou que precisava fazer uma guerra de nervos e acompanhar os carros de Itaipu quando saíam e iam a campo. Então seguia um outro carro do movimento, aquela ocasião chamado Movimento Justiça e Terra, né? Ele seguia e tentava acompanhar de longe. E com isso, os funcionários da Itaipu ficaram com medo, porque eram áreas abandonadas já, bastante isoladas, com pouca população. Então, eles acabaram desistindo, dizendo que não se veem mais em condições de continuar fazendo propostas e conseguir fechar negócio. Ao mesmo tempo, também, outra tentativa de guerra de nervos era os próprios acampados irem nos escritórios, tinha vários escritórios locais e o principal em Foz, e ir perguntando assim, como é que está o meu processo? Mas e por que essa árvore aqui não está dentro desse processo? Por que estão pagando tão pouco por uma cerca? Ou várias explicações, pedindo dezenas de explicações, e com isso, vamos dizer assim, emperrando todo o processo. Então, aí no fim, a Itaipu praticamente concordou que tinha que atender as reivindicações, e a gente diz assim, os atingidos não ganharam mais porque não pediram mais, né? Mas o que estavam pedindo eles ganharam. Ficou prejudicado um grupo mais frágil, que eram os arrendatários, os poceiros lá dentro, que com a desapropriação eles não teriam mais como sobreviver. E aí um grupo bastante grande deles criou um movimento à parte, que era uma negociação direta com o INCRA para conseguir terras de reassentamento. E esse grupo conseguiu uma área de terras em Arapoti e uma outra em Toledo. Mas quando a gente anunciava para esse grupo dos atingidos para virem nos sindicatos ou nos salões paroquiais para se inscrever, apareciam muitos outros que não eram da área dos atingidos de Itaipu. E a gente se deu conta, na equipe da CPT, a gente avaliou isso muito, nós podemos anunciar e podemos lotar um estádio de futebol de gente que precisa de terra. Isso numa região de minifúndio, que a gente não imaginava que tinha tanto sem terra lá dentro. Na verdade, na época nem se usava essa expressão, né? A primeira vez que foi usada a expressão foi num seminário que a gente fez sobre migrações. Era a época que ia muita gente para o Paraguai. Não era só para Mato Grosso e Rondônia, mas tinha 500 mil de brasileiros no Paraguai. E em 1980 a gente então publicou o resultado desse seminário com a Pastoral das Migrações e várias outras igrejas envolvidas, colocando lá, mas ainda em forma de adjetivo, sem terra e sem rumo, né? Para dar um título para esse conteúdo desse seminário. E só depois o sem terra virou um substantivo, né? Bem depois disso. Bom, nessa experiência então da mobilização dos atingidos de Itaipu, claro que tinha líderes bastante expressivos, não foi só a pastoral que conseguiu fazer uma mudança, foi os próprios agricultores, que tinham pessoas assim bem qualificadas, líderes das igrejas ou também de outros movimentos, ou sindicatos e assim por diante. Bom, e aí depois que esse pessoal que era arrendatário, que não tinha poder de barganha com o Itaipu, mas conseguiu alguma coisa do INCRA, aí sim, em 81, com apoio dos sindicatos, foi criado o primeiro movimento do agricultor sem terra, do Oeste, com a sigla MASTRO. E foi assim muito rápida essa organização. Em termos de 5, 6 meses, nós tínhamos 6 mil agricultores cadastrados para reivindicar a terra, e começaram a identificar áreas ociosas, áreas devolutas na região, né? E ameaçando, já dizendo que vão ocupar. Mesmo assim, a ocupação de terras, a primeira foi em 83, né? E o MST já é uma fusão de vários movimentos no Estado e também de todo o país, que a fundação oficial dessa sigla MST foi em 84, né, em Cascavel, né? Foi um encontro nacional, primeiro encontro nacional. E o primeiro congresso nacional foi em 1985. Nessa época, as águas de Itaipu subiram em outubro de 82,
Mas eu estava com problemas de saúde, estava desgastado e também eu não queria vivenciar aquela destruição toda que as águas fizeram, né? Cobrindo terras de primeiríssima qualidade, né? Terras de primeiríssima qualidade, algumas assim com meio metro de água. Se a barragem fosse poucos metros mais baixa, teria reduzido enormemente a quantia alagada, de terras alagadas. E terras de primeiríssima qualidade. Então tem terras lá que nunca foi colocado adubo, por exemplo, né? E estava lá uma mesa assim, de repente coberto com 1 metro de água. E essas coisas a gente, como vivenciei lá com o pessoal, me solidarizei muito com eles, eu não quis vivenciar, então não queria experimentar isso, então 1 mês antes eu carreguei a mudança, mudei para Maringá, mas continuei atuando na Pastoral da Terra, e daí em 85 vim para Curitiba, né? E assumi o escritório local aqui da Pastoral da Terra e também ainda continuei na coordenação. Nós sempre éramos uma coordenação ecumênica de 2 a 3 pessoas, padre ou ex-padre, seminarista, pastor ou um outro leigo, líder, que formávamos um trio ou uma dupla de coordenação nos 10 anos que eu estive à frente da Pastoral da Terra aqui, de 98 a 87. Então, nesse período, em 85, comparecia junto ao escritório da Pastoral da Terra, né? A gente acompanhava todos os conflitos de terra do Paraná, sempre buscando as causas coletivas, né? Tentando levar a conscientização das comunidades e não assim apenas encaminhando causas individuais, né? Por causas individuais é muito fácil serem derrotadas. Agora, causas coletivas, o pessoal mobilizado é mais difícil. Então, já em 85 foi organizada a primeira Romaria da Terra do Estado, foi lá em Guaíra, já celebrando algumas vitórias lá dos atingidos da Itaipu. Daí a segunda, em 86, foi em Laranjeiras, né? E a terceira, em 87, foi em Lapa, né? Essas 3 eu ainda ajudei a organizar. E a partir do escritório de Curitiba, a gente teve também contato com o caso de Papanduva, que na verdade é Santa Catarina, Papanduvas e Canoinhas e 4 Barras, 3 municípios. Lá houve um despejo violento de 40 e poucas famílias, já no ano de 63, com base... 56 foi o decreto. Com base no decreto de 56 e corrigido em 58. E na questão das desapropriações, a gente sabia isso lá da Itaipu, a legislação da desapropriação é um resultado da ditadura Vargas. Então, desapropriação é um ato de violência, é unilateral do Poder Executivo que decide, olha, isso aqui tem utilidade pública, ou isso aqui tem interesse social, isso vai ser desapropriado. Não é perguntado ninguém, né? E isso revolta a população porque ela não tem poder de decisão nenhuma. Então, no caso lá de Papanduva, foi um decreto do Juscelino, assinado junto com o Marechal Teixeira Lott, depois refazendo o decreto em 58 e criando esse campo de manobras do Exército, Campo Marechal Hermes. E a lei é assim: o decreto tem que ser colocado em prática, quer dizer, a desapropriação tem que ser feita no prazo de 5 anos, senão caduca. Então, no caso lá, foi dado 24 horas, já em 63, já nos últimos dias de validade do decreto, para o pessoal desocupar. E o pessoal não desocupou. Aí foram levados à força e jogados na Praça de Canoinhas, né? Nós, lá na época da Itaipu, como a gente tinha assessoria jurídica de um advogado lá de São Paulo, ele nos alertou, olha, o decreto, a desapropriação funciona desse jeito. E a gente conferindo, não era isso que a Itaipu estava fazendo. A Itaipu estava fazendo meras escrituras de compra e venda, fazendo a pressão psicológica, porque a água vem, você tem que vender para Itaipu. Então a Itaipu estava comprando. Quando a gente soube isso, a Pastoral da Terra, junto com a FETAEP, fizemos a denúncia. Isso foi em fevereiro de 82. Nós denunciamos. E em 15 dias, o presidente Geisel, que entregou o mandato em março de 82, quer dizer, no final do mandato do Geisel, em 15 dias ele tirou o decreto da gaveta e publicou. Então o decreto estava pronto, mas eles queriam ganhar prazo, porque não sabiam se iam conseguir desapropriar 8.000 propriedades
no lado brasileiro, mais as 2 e tantas mil no Paraguai, mas aí é outra legislação, né? Se eles iam vencer, ter tempo de fazer tudo isso. Então eles estavam adiando e fazendo simples escritura de compra e venda, e não de desapropriação legal. Então nós denunciamos isso como já mais uma arbitrariedade, uma violência da Itaipu. E aí saiu rapidinho o decreto. Então a gente já sabia como funciona o decreto. E aí foi fácil de entender o caso de Papanduva também, que fez com que em 86, aliás, o pessoal, pode parecer estranho, é Santa Catarina, sim, mas se refere à 5ª Região Militar, que abrange os 2 estados. E a sede é aqui em Curitiba, no bairro do Pinheirinho, né? Então, o grupo de lá estava mais ou menos organizado, o grupo de Papanduva. E vinham para cá para negociar com o Exército. E eu recebia o pessoal, né? Eles vinham, 3, 4, 5, 10 pessoas e a gente encaminhava, ficava sabendo do problema deles. E também que eles resolveram acampar. Eles estavam negociando com o presidente Sarney, na época, né? Que deu ordem para o ministro do Exército, o Leônidas Pires, para achar uma solução. Aí depois o senhor Ibrahim até vai poder complementar isso bem. E aí, de repente, nós conseguimos até, uma vez, organizar uma visita de jornalistas do exterior para documentar, jornalistas da Alemanha, principalmente, e da Suíça, parece também. Então, documentaram, fomos lá com uma Kombi cheia e documentamos tudo lá, o pessoal acampado. E aí aconteceu, em 86, no mês de julho, que eles vieram numa semana, 25 de julho é o Dia do Agricultor, e foi a primeira vez que a gente reuniu pessoal do Movimento Sem Terra, movimento de várias organizações camponesas, para fazer uma manifestação dentro de Curitiba, indo de ministério em ministério, da saúde, né, do interior, ministério, no caso aí o INCRA, né, levantando as várias reivindicações, e à tarde terminando na frente do Palácio do Iguaçu. E aí coube para mim 5, 10 minutos para fazer uma fala em nome da Pastoral da Terra. Então, nessa ocasião, tendo as informações mais recentes lá de Papanduva, eu denunciei 2 casos. Um foi da Manasa, na região de Guarapuava, que estava expulsando poceiros de mais de 90 anos de posse, né, para fazer plantio de maçã ou alguma coisa assim. E o outro foi o caso de Papanduva, disse, é o Exército, né? O Exército está ali numa área que foi esbulhada, nunca houve uma indenização devida, o processo é mal feito, né? E não está tendo solução. A solução que estava em construção desmoronou, porque o general Leônidas Pires foi contra lá e tal, a solução, e o pessoal está no desespero, e era uma sexta-feira, eu disse, no domingo eles vão marchar e vão entrar na área que é deles. Né? Então isso, logicamente, no sábado estava na grande imprensa, e no domingo a grande imprensa estava lá em Papanduva, com RBS, com televisão, com tudo, revista Veja, todo mundo lá documentando. E o grupo de famílias, então, saiu do lugar que estava acampado, marchou até na entrada da porteira, na entrada do campo de manobras. Diga-se passagem, são 10 mil hectares de terra, de primeira qualidade, né? E o bispo lá de Videira rezou uma missa, e daí o pessoal ia entrar, mas aí não teve coragem, porque do lado lá tinham vários tanques e pelo menos 3 mil soldados dizendo, olha, venham se vocês têm coragem. Então ficaram ali mesmo, mas a imprensa estava aí, e por exemplo, aconteceu que veio um jipe do Exército para entrar ali, e o soldado teve que descer para abrir a porteira, e daí ao descer, como tinha chovido, tinha barro, ele pisou no barro e perdeu o chinelo de dedo, né? E no outro dia está na revista Veja, olha, o soldado em serviço, em vez de usar coturno, está usando chinelo de dedo. Né? Então desmoralizou mais uma vez o Exército com tudo isso. Né? Tudo isso está documentado pela imprensa. E aí eu tinha um outro compromisso de viagem, eu não estava lá em Papanduva, mas depois, logo em seguida, foi feito o IPM.
inquérito policial militar contra mim por difamação do Exército, né? E por eu ter usado palavras fortes, né, de roubo de terra, que farda suja manchada de terra e assim por diante. Então, eu fui condenado no final do ano, aliás, não, em maio de 87 foi a condenação, na auditoria militar em Curitiba, maio de 87. Então, os inquéritos foram andando. Nesse meio período, também começou um processo contra 2 jovens de Papanduva, né? E já tinha outro processo correndo, que o senhor Ibrahim vai relatar depois, contra outros senhores agricultores de lá, né? Então, com o meu processo aqui, se criou um comitê de solidariedade ao pastor Fux e aos agricultores de Papanduva. Então, um comitê bastante amplo, com uma série de entidades aí, pelo menos umas 30, 35 entidades, que viram que o meu caso não era um caso isolado, né? Eu tinha denunciado um fato verdadeiro. Então, enquanto que corria a apelação minha, em termos de Superior Tribunal Militar, houve 2 apelações, esse comitê continuou ativo. E aí começou a haver muita solidariedade internacional também, né? Que os agricultores sozinhos não teriam conseguido, né? Eu, como uma pessoa ligada a uma igreja, então tinha a Anistia Internacional, tinha o pessoal da minha igreja, ou do Movimento Ecumênico Internacional, fazendo moções e mandando, na época não tinha ainda o e-mail, mas mandavam fax e telex para os juízes, né, para acabar com isso. Então, o processo contra os rapazes e contra os 3 outros agricultores, seriam 2 rapazes e 3 outros, acabaram sendo arquivados, né? Mas havia acusações assim absurdas, inclusive um dos rapazes foi torturado quando ele foi arrastado para dentro do campo de manobras, parente do seu Ibrahim e tudo. Então ele vai contar isso com mais detalhes. Mas isso foi tudo documentado aqui, inclusive pela Terra de Direitos, outras entidades aqui de Curitiba denunciaram isso na imprensa, né? O rapaz foi torturado, por exemplo, numa segunda-feira de carnaval, arrastado para dentro do campo. O outro rapaz conseguiu escapar e avisou, que são primos, avisou a família. Procuraram, não acharam. Procuraram em tudo que é lugar, não acharam o rapaz. Ele estava na cadeia de Rio Negro, que é Paraná, na cadeia da Polícia Civil, mas à disposição do Exército. E aí nós, aqui em Curitiba, tentando achar um juiz para dar um alvará de soltura. Não conseguimos, porque era a semana do Carnaval, né? Então, só na outra segunda-feira. Então, as marcas da tortura já tinham desaparecido, né? Mesmo assim, nós denunciamos e acusamos o coronel comandante do campo e assim por diante, né? Mas isso tudo foi arquivado mais ou menos para evitar vamos dizer assim, uma repercussão internacional. E eu fui condenado, então, as minhas 2 apelações no Superior Tribunal Militar foram negadas, apesar de o promotor militar ter dito não tem base legal para o enquadramento. Mesmo assim, vamos dizer, o pleno lá do Superior Tribunal Militar, que é formado por uns 12, 13 generais, almirantes e brigadeiros, né, com mais 2 ou 3 juízes civis, o pleno sempre deu maioria para me condenar. E aí o último recurso foi apelar para o Supremo. E o Superior Tribunal Militar não quis permitir que eu apelasse para o Supremo, né, que o meu advogado conseguisse apelar. E no fim foi feito um pedido de habeas corpus. E foi o ministro Francisco Rezec, que logo em seguida assumiu o Tribunal Superior Eleitoral, né? O Francisco Rezec, então, deu meu ganho de causa, né? Pelo argumento de que eu fui enquadrado num artigo do Código Penal Militar, né? Como civil, isso já é uma injustiça, né? Ser enquadrado num Código Penal Militar, porque não cometi um crime militar, né? E eles falaram que eu estava fazendo difamação. E, na verdade, eu não estava difamando, porque eu estava referindo a um fato verdadeiro, né? Então, eu estava usando palavras fortes para caracterizar uma angústia, uma pressão social e tudo isso, né? Então, acabei sendo, vamos dizer assim, absolvido da condenação. Minha condenação foi prisão por 2 anos, mas com liberdade condicional. Isso já foi pedido pelo próprio promotor na acusação. Então, eu fui condenado a isso e como... na justiça militar, a gente não tem o direito, como na justiça civil, de
uma vez condenado a apelar em liberdade, eu imediatamente comecei a cumprir a pena. Então eu estava em liberdade condicional. Quando eu queria viajar, eu precisava pedir autorização para o juiz de execuções penais. E eu mudei para o Rio Grande do Sul, já em 87, e aí eu precisava, toda vez que eu ia sair da cidade que eu morava, perto de Porto Alegre, 30 quilômetros, pedir autorização para o juiz. O juiz disse, mas que coisa mais antiquada, não apareça mais aqui, só se sair do estado. Aí uma ocasião eu tive que ir para São Paulo e passar por Paraná e Santa Catarina, eu fiz lá todo um roteiro, apresentei para o juiz disse assim, nem apareceu, ele nem me recebeu, ele só disse para a secretária, eu disse para esse pastor não aparecer mais aqui, né? Não quis mais nem executar, e eu ainda estava cumprindo a condicional, né? Então, essa sim é a realidade. Depois eu ainda permaneci no Rio Grande do Sul até 98 e daí voltei para o Paraná. Continuo aqui no Paraná até hoje, envolvido com questões sociais, mas também desempenhando parcialmente o pastorado também, né? E fui presidente do Conselho de Segurança Alimentar, continuo na batalha da alimentação saudável, onde der para a gente se engajar na agroecologia e nessas coisas assim. E eu acho que o meu testemunho de vida é assim, para dizer para as pessoas que a gente se dispondo, né, a gente estando disposto a se engajar em qualquer realidade de injustiça, Deus vai usar a pessoa, né? Deus vai abrir portas. Não, aqui você vai dar a tua contribuição, né? Essa é a minha experiência, né? Então, eu acho que mesmo sendo sofrido, foi sofrido para minha família a condenação, bastante, né? Minha esposa estava grávida na época, mas eu digo, nada foi em vão, foi válido e eu acho que foi uma contribuição para a causa da justiça. Infelizmente, a questão lá de Papanduva não está resolvida até o dia de hoje. E tem mais pelo menos mais uma área do Exército nessa situação no Brasil hoje. Não deu para entender direito a relação da viagem à Índia, parece uma missão que você fez na Índia, com a tua atuação aqui no Brasil na questão agrária. Bom, na verdade não tem uma relação direta, porque eu estava ainda sem definição para onde eu iria trabalhar, em que contexto eu ia trabalhar depois no Brasil, né? Então eu fui para lá com um projeto de estudo, de pós-graduação, uma especialização. Eu tentei entender a realidade da religião naquele contexto, uma sociedade de castas e as forças de renovação dentro dessa sociedade de castas, onde tem pessoas assim na extrema miséria mesmo. E no que houve influência do cristianismo, mas também de outras, por exemplo, na época que eu estava lá, tinha mais influência para defender os povos tribais, os nativos, assim, era mais a religião muçulmana que estava ajudando eles a despertar para uma dignidade própria, né? Mas também havia partidos marxistas, tinha uma meia dúzia de partidos marxistas, teve um partido que ganhou uma eleição, até com o apoio dos cristãos, num estado lá, uma eleição limpa, correta, mas depois tentou logo privatizar as escolas das igrejas. Aí começou o conflito interno e aí veio a intervenção federal, no caso lá. Mas esse foi o foco. Então, por exemplo, eu visitei a Madre Teresa em Calcutá, fiz tive várias oportunidades assim de conhecer projetos sociais, com pescadores, com pequenas cooperativas, com aldeias lá dentro do conceito do Gandhi, tudo isso. Claro que esse conhecimento, ele me ajudou depois, mas não foi uma coisa direta. Eu lembro de uma ocasião, quando o pessoal realmente estava com medo, eles tinham dado prazo, lá eu falei em 81, março de 81, deram prazo para Itaipu dar uma resposta, até dia 16 de março. Aí a Itaipu não respondeu. Eles estavam lá numa vila chamada Itacorá, que é a maior vila que ficou totalmente debaixo d'água, umas 700 casas. Estavam lá reunidos no salão paroquial e disseram, bom, então nós temos que marchar agora. Decidimos, já estava decidido, se a Itaipu não responde, nós vamos marchar para Foz, 100 e tantos quilômetros, como é que vamos fazer isso? E aí eu lembrei para o pessoal, diz assim, vocês sabem quantas pessoas precisam, se alguém está jogado no chão, quantas pessoas tem que carregar essa pessoa, quantos soldados precisa para carregar essa pessoa? Aí eles falaram, não, pelo menos uns 2, né? Digo, mas se tiver um agarrado no outro, quantos soldados precisa? Precisa no mínimo uns 4 ou 6 para conseguir levar todo mundo. Aí eles viram como eles, mesmo sendo 1000 ou 1000 e tantas pessoas, o governo, as forças de repressão teriam que juntar 4, 5 mil soldados. Eles não tinham isso, né?
Então até tem muitos lances interessantes nesse sentido, dessa, vamos dizer assim, de uma luta não violenta, né, que foi ensaiada pelo Gandhi na época lá, né? Mas assim, no mais, eu digo, foi uma experiência mais pessoal para mim e que eu consegui aproveitar uma outra coisa também nas lutas aqui, né? Essa é a questão básica, né? Mas foi mais pelo meu interesse pessoal que eu fui para a Índia, né? E porque, de onde que você desperta? Você já vai, antes de ir para lá, você já tem essa percepção do social? Sim, sim. Isso eu acabei não falando antes, mas eu já com 15 anos de idade, em 1965, eu já estava envolvido com o movimento estudantil, né? Secundarista na época, né? E daí, em 1967, eu estava com 17 anos de idade, eu estava numa comissão organizando o Encontro Mundial de Jovens da Igreja Luterana, que era para ser em Porto Alegre. E nós tivemos a ousadia, na época, de convidar o Dom Helder Câmara para fazer a abertura do Encontro Mundial de Jovens, que era preparatório para o Encontro Mundial das Igrejas Luteranas, que seria lá também em Porto Alegre, mais uma semana depois. E para o Encontro Mundial tinha sido convidado o General Médici. E aí houve toda uma pressão na Europa para dizer, não, num país com ditadura nós não vamos entrar. Aí houve uma pressão, 6 semanas antes, esse encontro das igrejas foi transferido para a França, perto de Genebra. E aí perguntaram para nós, escuta, vocês concordam em transferir para lá também? E nós, poxa, mas nós tínhamos preparado tantas coisas. No Brasil, para muitos hoje não sabem, no Brasil a imprensa era censurada. Então, mas para o exterior, o governo Médici tinha garantido que não haveria censura. E nós tínhamos articulado então com pessoas que já viviam na clandestinidade, perseguidos, né, ex-torturados que conseguiram escapar e estavam clandestinos, e várias situações dessas, principalmente em Porto Alegre, o pessoal da pastoral operária, da pastoral da juventude lá e tal, universitária e tudo. Nós tínhamos muitos contatos lá e tínhamos articulado isso. E aí houve muita pressão para nós também mudarmos para a França, e acabamos também tendo que ceder, porque vimos que a coisa ficaria distorcida, porque de repente vieram os mais conservadores, mais da direita no país e não, mantém aqui o encontro de jovens, porque aí nós vamos provar para esse mundo que aqui o jovem tem liberdade, pode fazer o que quiser, o jovem é radical mesmo, pode fazer o que quiser. Quer dizer, iam nos botar numa caixinha de areia para brincar, né? Ia ficar distorcido. Aí disseram, então transfere tudo. E aí eu acabei indo, junto com mais um estudante de economia de Porto Alegre, indo para lá e ajudando para o pessoal entender a situação brasileira. Porque uma coisa é você dizer, tem ditadura militar, mas ao mesmo tempo você tem liberdade de ir no cinema, você tem liberdade de caminhar para onde você quer. Então não é ditadura como em outros países. Então isso era muito complicado para o pessoal, até o jornalista não sabia como transmitir isso para lá. Então nós damos muitas entrevistas lá. E acabamos também, na abertura da conferência maior das igrejas, nós, os jovens todos fizemos um protesto, né? Todos levantaram com faixa preta, e nós não éramos delegados oficiais da nossa igreja, mas estávamos lá numa galeria. E, de repente, nós também levantamos com a tarja preta lá e tal. E depois a gente se virou assim, viu que atrás de nós estavam todos os jornalistas lá presentes. Então, saiu no Correio do Povo, saiu em tudo que é lugar, 2 jovens do Brasil, não disseram quem eram. Mas aí voltou e houve daí um tipo de repressão, né? Uma perseguição por cima da gente. Era 1970 isso, né? Então, uma perseguição. Então, desde lá eu sei que eu tenho ficha no DOPS e tal, mas eu nunca fui atrás disso para descobrir o que o SNI marcou lá sobre mim. Lá na época da Itaipu também, eles também já tinham a minha ficha, né? Porque eu ajudava o pessoal a se articular e argumentar e não ceder, mas em vez de se demora, então vamos botar mais uma reivindicação, assim por diante. Na época lá de Porto Alegre, ainda 68, 69, tempo de estudante, por exemplo, eu aprendi com o Frei Antônio Tchequim, que ainda vive, o método Paulo Freire, nas vilas lá de Porto Alegre, né? Só que a gente não era nem permitido usar a palavra Paulo Freire. Então era chamado, tudo em capítulos mimeografados, assim, mimeografado à tinta, era chamado método psicossocial, né? Que diz tudo e não diz nada, né? Então era a maneira de fazer o trabalho popular nas vilas, né? Então a gente já tinha um conhecimento, e foi por isso que eu pensei, vou pensar em ir para um outro país do terceiro mundo para ver como é que as coisas acontecem lá, né?
Aí você volta e tem toda essa atuação. Eu vou primeiro para uma paróquia rural, totalmente rural. E, inclusive, lá no interior de Santa Catarina, uma situação muito estável, porque não havia separação muito grande entre os mais ricos e os mais pobres, né? Um cara que tem um caminhão ou dois, ele senta com outro que tem um pequeno chiqueiro de porco e joga carta no fim de semana, no boteco lá, está jogando carta com o cara, né? Então, não havia sentimento de elite para quem não quer se misturar com o pobre lá. Então, era uma realidade bem estável. E foi isso que os meus colegas me desafiaram. Olha, você tem que sair daqui, você tem que ir em um lugar onde tem mais conflito, né? Eu saí meio dividido de lá, porque eu queria fazer um trabalho de construção também, de transformar aquela realidade lá. Mas a chamada para atuar nessa região de Itaipu era muito grande, né? Mas era muito desgastante também, porque eu fazia 5.000 quilômetros por mês com o carro, né? Isso eu andava mais que táxi na região toda, né? Porque não era só a minha paróquia, era a de Foz até Guaíra, a região toda, e muitas outras atuações da Pastoral da Terra estadual ainda, né? Mas eu acho que foi um tempo que valeu a pena, porque foi um tempo onde desabrochou. Só para dar mais um exemplo, quando os agricultores primeira vez bloquearam o escritório em Itaipu, em 14 de julho de 1980, em Santa Helena, houve toda uma mobilização e tal, uma surdina, e daí quando estourou, teve um líder de agricultores assim: agora nós vamos fazer a nossa greve, né? E a gente teve que dizer para os caras: não, isso aqui não é greve. Mas era a única palavra que eles conheciam, que aparecia na televisão na época, as greves do ABC. Então eles acham, agora é a vez de nós fazer a nossa greve. E a gente diz: não, greve é diferente. Greve você está ocupando uma fazenda, uma coisa assim, né? Como os trabalhadores da Volkswagen vão ocupar a Volkswagen, ou bloquear. Não, nós estamos aqui fazendo um movimento. Então nós ensinamos ao pessoal o que é a palavra movimento. Depois aquilo pegou, né? Pegou geral, as pessoas começaram a entender. Movimento é outra coisa do que uma greve, né? Porque, inclusive, tem uma caracterização social bem interessante pela fluidez, né? Então, não, tem líderes, mas é uma comissão. Se aquela comissão não dá certo, demite, põe outra, né? Diferente do que no sindicato, onde o cara fica 4 anos e se ele não funciona, ele não consegue, ninguém consegue tirar ele, né? Então, essa fluidez, essa rapidez, essa agilidade do movimento foi o que valeu muito naquela época, né? Acho que é importante para entender a metodologia da luta popular na época, né? E no surgimento do Movimento Sem Terra, nós tínhamos gente nossa, eu também, nós fomos conhecer o movimento da Encruzilhada Natalino, na região de Passo Fundo, lá, né? E Ronda Alta. Então, isso foi em 79 e o nosso começou em 80, 81, mas já com o formato de um movimento organizado, né? Já com grupos e lideranças e reuniões regulares do grupo, reuniões regulares dos líderes de grupo dentro da coordenação estadual do movimento. Então, aliás, coordenação regional, né? Nós tínhamos encontro com 800 agricultores, né? Todos eles liderando ou participando de grupos de sem terra, né? Então, isso foi assim uma coisa que deu muita força e que assustou o INCRA na época, né? Tanto que o superintendente foi afastado, porque ele tinha dado carta branca. Não, você me traz aqui o cadastro, eu vou arrumar terra. Aí quando foi 6.000, ele caiu de costas, né? Então, são as situações assim que surgem, né? E como que era esse trabalho ecumênico dentro da Comissão Pastoral da Terra? Bom, a gente aprendeu que o ecumenismo na base, ele é diferente do que o ecumenismo na cúpula das igrejas. Lá na igreja, nas cúpulas, se discute dogma, se discute ritos e assim por diante. E a gente não estava a fim de discutir isso. Então a gente estava querendo discutir, vamos dizer assim, a inspiração da fé, para o pessoal não desanimar, porque eram líderes, ministros de Eucaristia das igrejas, eram líderes das igrejas, assim, né? Aconteceu um episódio que nós analisamos depois, que ajudou muito a desencadear a luta, foi que o Genote Quirinos, que era deputado já na época, em 80, ele trouxe um bispo do Sergipe, Dom José Brandão, de Propriá, diocese de Propriá do Sergipe. E ele era coordenador, o responsável pela pastoral da terra na região. E ele veio lá para o interior, nas barrancas do Rio do Paraná, e começamos a fazer reuniões, anunciando na rádio: vem o bispo Dom José Brandão, assim. E eu lembro assim que o pessoal só tinha visto o bispo na hora da crisma, né? E agora vem um bispo que começa a
desceu o pau, porque lá em Sobradinho, na barragem Sobradinho, foi feito assim, o exército chegou e pegou o pessoal e despejou lá, 20 quilômetros lá adiante, no meio do sertão, sem direito, sem nada. Foi assim que o exército fez. E vocês acham que o presidente da República não está sabendo? Está sabendo muito bem. Ele sabe do que está acontecendo. Ele não é um bom pai. Isso é tudo fruto do capitalismo. Começou a descer o pau, assim, sabe? E a gente via que a boca o queixo daquele pessoal estava caindo cada vez mais. Pô, o bispo falando uma coisa dessas, né? E dizendo, vocês têm que se organizar, porque não vai ter nenhum, se vocês não brigar, ninguém vai brigar por vocês. Não adianta esperar um bom pai, presidente da República, fazer alguma coisa, né? Então, mais ou menos, quebrou assim uma ilusão que as pessoas tinham, e ele fez isso em umas 5, 6 comunidades, essa fala, né? essa palestra. E depois, um mês depois, estourou esse movimento, né? Então a gente hoje analisa e diz, ó, isso teve uma influência bastante direta, né? E foi uma coisa organizada em conjunto pelas igrejas, né? Pelas lideranças, né? Então aí um ajudava o outro naquilo que tinha, naquilo que sabia, né? Então o pastor, padre e tal, todo mundo estava se ajudando, né? Tá? O discurso contra o regime era forte, então. Era forte, sim, porque era uma coisa assim, o pessoal dizia, olha, o governo mandou aqui a Itaipu, mandou Lima Duarte, mandou outros artistas globais dizer que é para confiar no governo, que vai pagar o preço justo. E agora a gente está vendo os primeiros preços sendo pagos e não é preço justo. Né? Então essa foi a primeira denúncia que foi feita, né? E aí foi por isso que surgiu o nome Justiça e Terra, porque muitos dizem assim, não adianta eu ganhar um dinheiro agora e depois não consigo comprar outra terra igual, eu quero terra por terra. Foi uma das reivindicações que o pessoal disse, né? Porque a inflação, claro, no momento que tem muita procura, aumenta o custo e o pessoal não consegue. Ao mesmo tempo tinha outras injustiças também, né? Alguns aceitaram o preço logo no começo e conseguiram ligeiro comprar uma outra terra e ficaram 2, 3 anos plantando 2 áreas. E saíram bem. A Itaipu, então, dizendo, não, tantos por cento estão satisfeitos, né? Claro que foi uma questão de oportunidade, mas não era uma questão de justiça, né? Então, o movimento conseguiu centralizar. A gente calcula em torno de umas 3.500 pessoas que se envolveram no movimento, das 8.000, né? Então, aliás, 8.000 famílias, a gente fala, são 40.000 atingidos, né, da Itaipu. Então, nós nunca conseguimos pegar todos. E houve gente que foi levado para Rondônia, para o Acre, até para Serra do Ramalho, na Bahia, foi levado gente para ser colocada lá. Mas não foi, vamos dizer assim, com apoio do movimento. Foi coisas assim, pessoal que estava nas bordas e não conseguiu acreditar no movimento e não se envolveu, né? A gente não tinha força para acompanhar tudo. Mas existe o livro do Juvencio Mazzarolo, que é o último preso político do Brasil, né? Nessa época de 84, 85, ele esteve preso aqui em Curitiba ainda, o livro chama A Taipa da Injustiça, é das edições Loyola. A segunda edição foi relançada há uns 10 anos atrás e ainda existe, dá para encomendar na edições Loyola esse livro, que conta, assim, capítulo por capítulo, questão indígena, questão ambiental, questão das desapropriações, questões dos barrageiros, dos operários da obra e assim por diante, né? É um livro bastante marcante para isso aí. Tá? Você teve envolvimento na questão indígena ali também? Sim, exatamente, porque o CIMI não existia no Paraná. O CIMI tinha a sede em Xanxerê e abrangia o sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul, tudo, né? Então tinha uma aldeia indígena lá, na região de Itaipu, e ficava a meio caminho de Santa Helena até Foz do Iguaçu, na foz do rio Ocoí, né? Eram os Avá Guarani. E essa aldeia, ela estava já sendo descaracterizada pela própria FUNAI. Então, teve uma ocasião lá que a FUNAI diz, não, aqui não tem mais índio, né? Mas o CIMI fez uma ação, ele trouxe um cacique, o CIMI trouxe um cacique lá de São Paulo, que ensinou esses índios algumas rezas, umas músicas, alguns ritos deles, para fortalecer a identidade cultural deles e a resistência deles. Porque o cacique deles era um mestiço, e ele usava os índios para trabalhar para ele, né? E eles começaram a resistir contra isso. E aí o CIMI, que era católico, mas eu era pessoa de contato, então, como eu tinha ido junto na aldeia, deixaram o meu contato para os indígenas, para qualquer coisa, falar comigo. E aconteceu um dia que eles cedo bateram na minha casa paroquial lá e disseram assim, o cacique
o Nicolau, que é o mestiço, ele está obrigando a gente com arma em punho para colher o milho dele. E nós não estamos querendo fazer isso. Sabe, estava assim, nessa base. Ele também tinha um boteco, vendia pinga lá dentro e tal. Quer dizer, na verdade não era indígena ele, né? Até o sobrinho dele era professor primário, eu tinha dado carona para ele várias vezes. Era um morenão alto, grandão, assim, não tinha nada de índio, né? Então, aí o que eu pude fazer? Eu disse, tá bom, então peguei a Kombi do padre, juntei os dois índios, fui na aldeia, enchi a Kombi de índio e fui para Foz do Iguaçu, batemos na Polícia Federal. A Polícia Federal, não, isso é coisa de Itaipu, manda na Itaipu. Tinha uma polícia marrom da Itaipu, né? Tipo polícia militar própria da Itaipu. Aí os caras, não, questão de crime é com a Polícia Civil, manda a Polícia Civil, nós fomos na Polícia Civil. Tá? Às 5 da tarde nós estávamos de volta na Polícia Federal. Porque é questão de Polícia Federal, é questão indígena. Aí o delegado, já vendo a gente lá, ele ligou aqui para Curitiba, para a FUNAI. E estava lá anotando coisas, e nós esperando para ser recebido, aí ele nos chamou para dentro. A FUNAI disse que tem 4 índios lá. Fulano. Aí perguntou, você, eu sou esse índio, assim. Era um rapaz lá dizendo, eu sou esse índio que a FUNAI. Daí tinham 2 ou 3 que estavam junto no grupo, os outros tinham ficado na aldeia. E daí tinha um senhor de idade. E o senhor quem é? Eu sou índio, assim, fulano, tal. Daí eles, não, mas a FUNAI diz que você não é índio, mas eu sou avô desse outro rapaz aqui. Né? Aí o delegado ficou sem argumento. Né? Chamou um ajudante e disse assim, pastor, o senhor pode estar lá amanhã cedo, lá na aldeia? Eu digo, tá, tudo bem. Vamos fazer um mapa aqui e a gente se encontra. Aí ele mandou o ajudante dele lá, né? E daí eu levei os índios até de volta, mas eu disse, olha, me desculpe, vocês podem, a polícia vem aqui, mas eu não vou estar aqui não. Né? E, na verdade era a estrada geral e eram 2 quilômetros para chegar na aldeia. E como eles já estavam lá e não me acharam, eles foram lá e prenderam o falso cacique. Levaram para Foz do Iguaçu e encheram dele, torturaram ele, tá? Ameaçando ele jamais poder fazer isso e tal. Né? Então eu não queria estar envolvido. Mesmo assim, o sobrinho dele, aquele grandalhão, bateu uma semana depois lá na minha casa. Por sorte eu não estava, mas ele não acreditou, que o secretário da paróquia disse, não, o pastor está fora. Ele rodeou a casa 3, 4 vezes para ver se eu não estava escondido. Porque ele disse, o pastor mandou a polícia prender meu tio, e isso não se faz, meu tio é um homem doente, aquelas coisas assim, sabe? Então foi assim uma situação de bastante conflito. Os índios depois brigaram, conseguiram uma carta para o Banco Mundial, e também com um laudo antropológico independente da FUNAI, que a gente passou para o Ministério Público agora recente também, por questão da Comissão da Verdade e tudo, esse laudo demonstrando que ali há cemitérios antigos e tal. E eles são migrantes, eles estão no Paraguai, eles estão de volta, muitos, mas eles são daquele lugar ali. E aí então, com isso, eles conseguiram uma área maior de indenização, de troca por troca, né? Na beira do lago, mas perto do rio Ocuí. E depois de publicado esse livro do Juvencio, aí a própria direção da Itaipu de agora, de 2003 para cá, eles adquiriram mais 2 áreas e estão negociando uma terceira ainda, porque a área é muito pequena para aquela aldeia. Né? Então já cresceu bastante e então existe todo um fruto dessa luta específica indígena lá, sabe? Tá certo. Deixa uma palavra final, pastor, sobre o que você julga importante. De repente a tua inspiração missionária mesmo para fazer tudo isso. Eu digo assim que eu vi a minha missão estar do lado dos mais fracos. Então tinha agricultores maiores que aceitavam o preço da Itaipu e estavam comprando fazenda no Mato Grosso e tal. Eles diziam, nós não estamos aí para eles. Né? E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Nós estamos aqui para defender os mais fracos. Então a gente tentou sempre construir soluções para os mais fragilizados, né? Mais oprimidos do sistema. E aí sim nós vimos como a fé e a religiosidade, não precisa ser especificamente cristã, pode ser também indígena ou outra, é uma grande força de resistência. Né? Só para dar um exemplo, a primeira reação que eu vi assim, do povo lá revoltado foi quando eles perguntaram para Itaipu, numa audiência lá que fizeram, que vão dar o preço justo e tal. Eu estava bem novo no lugar. Aí diz assim, e os cemitérios? O que vão fazer com o cemitério? Não, o cemitério vai ficar debaixo d'água. O povo se revoltou.
Mas e daí, como é que pode? Os nossos mortos, nossos parentes vão ficar debaixo d'água, até começar a fazer brincadeira, depois de morto vão ter que aprender a nadar, né? Sabe assim, mais revoltado, e obrigaram a Itaipu a fazer um programa de reassentamento de cemitério, que não estava na cabeça dos tecnocratas. Então isso é importante. A gente sabe que a gente estando lá embaixo na base com o povo, a gente consegue quebrar muitos esquemas que estão aí. Né? Então acho que é uma forma de contribuir para uma mudança social a partir de baixo para cima. Né? Eu acredito nisso. Então acho que hoje também é isso, ainda está valendo isso. Muitas vezes não importa o partido, o acordo do prefeito tal, ou do governante, se o povo está bem organizado e exigindo, eles vão conseguir alguma coisa. Né? Então isso que eu acho que tem que continuar a conscientização hoje pelos direitos humanos, dignidade humana e, claro, cada um com a sua inspiração de fé. Eu acho que Deus está sempre com a gente. Né? Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.